Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Igreja Ortodoxa Russa. Eu sou o Padre Mateus e pároco aqui no Recife, na paróquia São Mateus. E hoje eu quero convidar você para meditar num tema muito interessante que eu intitulo Como escapar do juízo divino. Há muitas pessoas que dizem, para escapar do juízo divino basta aceitar Jesus. Porque quem crê em Cristo não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Bom, isso é uma verdade, de fato, mas não é tão simples como as pessoas pensam. No sentido de que basta ter um assentimento intelectual, concordar com essa realidade, e então ela está fazendo parte do reino dos céus. Nós não vamos tratar desse assunto, porque nossa meditação é breve, mas é bom lembrar que São Tiago, o irmão de Cristo, quando escreveu sua epístola, ele disse: crês tu que há um só Deus, faze bem, mas até os demônios creem e estremecem. E esta fé do demônio é muito maior do que a fé de muitos de nós seres humanos, e que dizemos que cremos em Cristo, mas isso não causa nenhum temor. Levamos a nossa vida como um ateu, como se Deus não existisse, como se tudo o que nós fizéssemos estava já, agora porque nós aceitamos Jesus, está previamente perdoado por Deus, ou tudo o que nós fizermos agora não adiantará, não pesará tanto, porque afinal de contas já aceitamos Cristo. Bom, vou trazer aqui à memória outras palavras de Cristo, que elas não podem estar contrapostas, então elas são coerentes. Então podemos ver o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo, ao falar do juízo divino, ele tem várias falas, mas uma delas é o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Porque a medida com que medides, vós sereis também medidos. Ao que tem lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, vejam que coisa interessante. É muito fácil nós julgarmos uma pessoa quando não estamos na pele dela. Quando, por exemplo, podemos condenar quem pede um auxílio quando estamos de barriga cheia e com sustento garantido. É muito fácil condenar uma pessoa que está em extrema emoção e comete um ato deslocado. Não estou falando aqui de assassinato, mas mesmo assim, são coisas mais graves. Estamos falando de pessoas submetidas à pressão no dia a dia, determinadas coisas, não conseguem controlar suas emoções e fazem atos, como eu disse, deslocados. Passamos a julgar pessoas quando não conhecemos o histórico de vida dela, e se nós tivéssemos esses históricos, estaríamos nos comportando igual ou pior do que elas. Eu já vi muito isso na minha vida, como sacerdote, de atender pessoas que se encontravam em situação semelhante àquelas de quem eles condenavam no passado, e agiram da mesma maneira. Nós podemos citar isso, por exemplo, da pandemia, e aqui não vai nenhum tipo de conotação política, mas quando tinha o Auxílio Brasil, onde muita gente de classe média, de forma indevida, recorreu ao Auxílio Brasil, só para se garantir, muitas dessas pessoas criticavam as pessoas pobres, que participam de auxílios, do Auxílio Brasil, a época chamada Auxílio Brasil, antes Bolsa Família, voltou a ser Bolsa Família. Então, pessoas pobres que recorriam desses benefícios. Bom, e dizia que muito malandro, isso é um fato, não é? Muito malandro se aproveitava do Bolsa Família. Interessante é que no Auxílio Brasil, como disse, várias pessoas de classe média e funcionalismo público, ou seja, com estabilidade, salário certo, fez mão do Auxílio Brasil, fraudando os cofres públicos,
porque estava com medo. Então, este tipo de comportamento, ele como é, vai pesar no dia do juízo. E muito. Por isso que Cristo disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se alguém for misericordioso, alcançará misericórdia. Há uma história de um monge, isso aqui é interessante, nas crônicas monásticas, de que ele era um monge relaxado. Ele não fazia direito o jejum, ele não participava, frequentemente, às vezes se ausentava dos ofícios, fazia corpo mole, às vezes nas obrigações monásticas, no trabalho manual que os monges têm. E um dia este monge adoeceu gravemente e adoeceu de morte. Então o abade foi até ele e pediu para ele se confessar. Você vai querer se confessar? Ele disse não. Eu disse, meu irmão, como é que você não vai querer se confessar? Você está à beira da morte e não vai se confessar? Ele disse não. Eu disse por quê? Ele disse porque eu acredito no meu Senhor. Aí, o que você quer dizer com isso? Veja, nosso Senhor disse que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu sei que eu fiz muitas coisas erradas nas minhas atividades como monge, eu não fui um monge fiel, mas eu sempre fui misericordioso. Eu estou partindo sem levar comigo nenhuma trava ou mágoa de ninguém. E nunca me neguei a ajudar o meu próximo, sempre que eu podia, sempre dentro das minhas possibilidades. Eu nunca virei as costas para ninguém, nem me escondi de ninguém. E também o nosso Senhor disse, com muita clareza, não julgueis para que não sejais julgados, porque à medida com que vós julgardes, sereis julgados também. E à medida que eu julguei os outros, foi sempre acolhendo-os, sem querer julgar nenhum dos seus comportamentos, mas acolhendo como Cristo me acolheu. Então, se é verdade isto, irmão abade, fique tranquilo. O reino dos céus me aguarda. É exatamente isto, meus queridos. A fé, ela se solidifica na alma. Verdadeiramente, ela se solidifica na alma. Não é apenas uma atitude de consciência do dever. Não é simplesmente um assentimento intelectual. Não é simplesmente um comportamento moral. Mas algo para o qual nós nos abrimos. E nós podemos perceber isto, por exemplo, em personagens fantásticos, como São Paulo diz, temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunha. Podemos entender agora, por exemplo, como Deus chamou o rei Davi de o homem segundo o meu coração, que foi disciplinado por Deus, que Deus não lhe permitiu construir o templo, porque ele era um homem sanguinário. Se era um sanguinário, como é que era um homem segundo o coração de Deus? Porque a brutalidade, ela estava dentro de toda uma formação, de toda uma estrutura da época. Mas Davi tinha coisas que agradavam a Deus. E muito agradava a Deus. Porque ele, quando perdeu, por exemplo, o palácio para o seu filho Absalão, e ele usurpou o trono, ele foi para o deserto da Judéia. E quem conhece o deserto da Judéia sabe que ali não é lugar de ninguém passar a ficar. E ele escreveu um salmo. Salmo 62, em outras Bíblias 63. Não foi um salmo de lamento. Não foi um salmo de questionamento divino. Por que isso me aconteceu, meu Deus? Não foi um salmo de pedido de vingança. Era o seu próprio filho. Mas no salmo ele escreveu, lá no deserto, perdeu o palácio, perdeu as mordomias, teve uma traição dolorosa,
E ele escreveu no Salmo: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Enquanto eu viver, cumpre a mim te bendizer. E também ele, olhando para a terra sedenta, e diz: a minha alma tem sede de ti. Como numa terra sedenta, como a terra deseja água, eu desejo por ti. Davi não tinha saudade do palácio. Não tinha problema por ter perdido todas as mordomias e importância. A única coisa que ele queria que não lhe faltasse era a companhia divina. Este é o verdadeiro tesouro. E olhando para o templo, olhando para os sacerdotes, se tem um salmo que diz: felizes são os que habitam a tua casa, Senhor. Eles te louvarão para sempre. Até a andorinha, o pardal, encontrou ninho, e os teus altares. Mais vale um dia nos teus terraços, no teu pátio, no pátio do teu templo, do que 1000 dias na tenda da piedade, da impiedade. Essa tenda da impiedade era o palácio, onde dá todo tipo de cavilação, de bajulação, de traição, de hipocrisia, de intrigas. Ele desejava o Deus vivo. Esse era o seu único bem. A sua alma verdadeiramente desejava a Deus. E dizia então, como uma criança desmamada no colo da sua mãe: assim eu fiz repousar em ti a minha alma. Então, meus queridos, quem se abre para Deus se comporta como o Pai Celeste, que faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, e vira sua chuva sobre bons e maus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Abramos o nosso coração para Deus. Deixemo-nos tomar pela misericórdia, pela bondade, pela graça. E com certeza, no dia do juízo, ouviremos: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Obrigado.